Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todos, eu sou a Jamile Monteiro Pereira, mestranda pela Universidade Federal de Juiz de Fora no programa em Educação, e hoje eu apresento para vocês a pesquisa intitulada A Troca de Experiências entre Docentes como Estratégia de Formação Continuada para a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Este trabalho ele é feito em conjunto com a professora doutora Elita Betânia de Andrade Martins e é um recorte da pesquisa em desenvolvimento do Grupo de Estudos em Políticas Educacionais e Docência. Bom, para começar, é fundamental a gente compreender o contexto brasileiro de legislação para a educação especial inclusiva. Nossa Constituição Federal, de 1988, estabelece o dever do Estado com a educação, no artigo 208. Vou ler aqui para vocês. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência na educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Logo depois, em 1996, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que no capítulo 5, entre o artigo 58 e 60, define a educação especial como modalidade transversal e obriga os sistemas de ensino a assegurar currículos, métodos e recursos específicos para atender às necessidades dos alunos. Em 2008, a gente tem a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela consolida a inclusão total, definindo atendimento educacional especializado, a gente chama de AEE, como complementar ou suplementar à classe comum, e não substitutivo, reafirmando a escola regular como um locus da escolarização. Em 2015, a gente teve a criação da Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 4, ele reafirma o direito à educação inclusiva em todos os níveis, proibindo a cobrança de taxas extras por escolas privadas e criminalizando a recusa de matrícula baseada na deficiência, e é o marco da acessibilidade. Em 2025, a gente teve uma atualização da lei de 2008. Essa lei de 2025, ela continua, né? Ela pretende garantir o direito de estudantes com deficiências, TEA e altas habilidades, superdotação, estudar em escolas regulares. Ela busca eliminar barreiras de acesso e aprendizado, promovendo a inclusão total no ensino comum com apoio especializado. Bom, seguindo. Eu trouxe aqui 2 gráficos que vão mostrar alguns dados do censo que são importantes para dar base, para dar pano de fundo para essa pesquisa. Bom, esse primeiro gráfico ele vai mostrar o aumento das matrículas da educação especial em classes comuns no Brasil. Os dados do censo escolar, eles demonstram que o acesso foi garantido. Em uma década, então entre 2014 até 2025, que são os últimos dados que a gente tem, o número de alunos incluídos em classes comuns saltou de 0,78 milhão em 2014 para 2,40 milhões em 2025. Esse crescimento de mais de 200% significa que a escola regular hoje é o destino real da educação especial no Brasil. Ou seja, reafirmando, a gente conseguiu garantir as vagas e o acesso para esses alunos com deficiência. Um dado ainda interessante também da gente observar nesse gráfico aqui é que ele revela uma inversão de paradigma. Em 2008, os modelos de classes comuns exclusivas eram equilibrados. Então, as classes especializadas tinham em torno de matrícula de 0,29 milhão, enquanto as classes regulares, né, as matrículas de educação especial, estavam ali em 0,34.
Hoje, as classes especializadas, elas tornaram-se estatisticamente residuais. A gente tem 0,10 milhão de matrícula nessas classes. Enquanto as classes regulares tornaram-se a norma. A gente tem 2,40 milhão de matrícula de educação especial nessas classes. Isso prova que o desafio da formação docente não é mais opcional, mas uma necessidade urgente do cotidiano escolar. A gente tem que preparar esses professores para receber esses alunos em sala de aula. Dando foco agora no nosso município, né, no município de Juiz de Fora, que é onde essa pesquisa está sendo realizada, a gente vê que Juiz de Fora é uma rede municipal de vanguarda histórica, como vai afirmar Raquel Grazinoli, que fez uma dissertação aqui sobre educação inclusiva. O município coloca em pauta a discussão da inclusão de alunos com deficiência desde 1984 e seguiu durante anos a propor ferramentas legais para garantir a inclusão. Seguiu e segue, né? Implementamos a bidocência, que é o ensino colaborativo com 2 professores em sala, em 2011, muito antes de se tornar uma pauta nacional comum. O Plano Municipal de Educação, que é válido por 10 anos, então o último agora foi em 2017, destaca no artigo 3º: por respeito às diversidades, entenda-se estritamente a garantia da universalização do acesso à educação básica na rede regular de ensino e o atendimento educacional especializado, oferecendo condições físicas para essa universalização a todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de modo a concretizar no espaço do município de Juiz de Fora os valores constitucionais da dignidade humana e da cidadania pela inclusão plena desta parcela da população ao sistema de ensino local. Isso foi retirado diretamente do PME. Eu li esse trecho para vocês. E a gente tem ainda, recentemente, em 2024, a obrigatoriedade dos professores de apoio. Em 2024, a gente instituiu a obrigatoriedade desses professores de apoio, né? Que são os professores que vão atuar dentro de sala junto ao professor regente para garantir a inclusão. Então, esses professores, eles agora precisam fazer um curso com uma duração mínima de 60 horas, para que garante uma formação continuada, o que demonstra essa preocupação da rede com o aprimoramento constante. Além disso, cabe também a gente ressaltar que em 2023 teve uma realização de um concurso público para efetivação dos professores. E daí começa, então, a surgir o meu problema de pesquisa. Como eu ia dizendo, né, em 2024, houve uma efetivação de novos professores via concurso público. Temos centenas de docentes iniciantes, a gente vai considerar aqui que esses docentes iniciantes são os que têm até 5 anos de prática, eles estão sendo inseridos em um sistema de políticas de inclusão consolidadas e expectativas elevadas, dado o histórico de Juiz de Fora. Minha investigação, ela não vai nascer isolada. Como eu já disse, ela é um recorte do projeto longitudinal do grupo GEPED, que acompanha a constituição profissional do docente Juiz de Fora. Nasce, portanto, o problema de pesquisa. A troca de experiências entre docentes tem contribuído para o processo de formação continuada dos professores em início de carreira, no desenvolvimento de uma educação especial e uma perspectiva inclusiva na rede municipal de Juiz de Fora? Bom, e aí disso, a gente tem uma hipótese. A gente acredita que as trocas entre os pares, elas podem contribuir com a formação continuada voltada para o desenvolvimento de uma educação especial na perspectiva inclusiva na nossa rede, né, na rede municipal. A partir disso, desdobram-se mais 2 desconfianças. Uma que a gente desconfia que os saberes experienciais partilhados por professores mais experientes no cotidiano escolar podem ter forte influência nas práticas pedagógicas do professor iniciante. E a gente suspeita ainda que essa troca ela pode ter um duplo efeito. A troca não apenas forma o iniciante, mas também oxigena a prática do professor experiente. Então, a gente vai ter um reforço de boas práticas, um reforço de práticas inclusivas, de ferramentas inclusivas, como a gente pode ter também aquele professor que vai vir e vai falar, deixa isso para lá, não mexe, é assim mesmo, o aluno vai levando. Então, a gente tem essa desconfiança, que ela pode ter um duplo efeito.
Para referencial teórico, a gente une Maurice Tardif com o conceito de saberes experienciais, que são aqueles saberes validados pela prática cotidiana, né? E o Antônio Nova, que defende a escola como um lugar privilegiado de formação. O Nova, né, eu trouxe até um trecho, ele fala que a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formador e de formando. Então, ele desloca esse eixo, né, das universidades para a escola. Então, aquele professor que está chegando ali no início de carreira, que está tendo um choque com a realidade, né, transição da teoria para a prática, como ele está sendo recebido nessa escola, ele está tá tendo essa troca, ele está conseguindo fazer a inclusão, como que isso está acontecendo? E aí a importância da escola como esse ambiente formador. A escola é muito importante para a formação de um professor. Além disso, focando nas políticas, a gente utiliza Ball, que ao propor a abordagem do ciclo de políticas, ele traz elementos que precisam ser considerados no desenvolvimento de políticas públicas e práticas para as escolas. E a lente local, atualmente a gente está utilizando a Raquel Grazinoli, que ela fez a dissertação do mestrado dela sobre Juiz de Fora, sobre educação inclusiva em Juiz de Fora e o ensino colaborativo, né, a bidocência. Então ela traz a vanguarda de Juiz de Fora e essas tensões locais. A nossa metodologia ela é qualitativa e longitudinal, constituindo-se como um recorte da pesquisa guarda-chuva do grupo GEPED, como eu venho falando, que investiga a construção do ser professor entre os recém-efetivados em Juiz de Fora. Seguindo Tardif, entendemos que os primeiros 5 anos são a fase crítica de consolidação dos saberes. Por isso, acompanhamos esses docentes anualmente, entre 2024 e 2026, para observar a validação dos seus saberes experienciais no contexto da prática. Então, a gente iniciou com um mapeamento socioprofissional via questionário. Ele foi respondido, esse questionário, por 232 professores que foram efetivados pelo concurso público de 2024. E aí, alguns dados já desse questionário revelaram que a troca de experiências é a principal estratégia de docentes para superar as dificuldades. Então, 48,3% dos docentes apontaram a troca de experiência como um dos principais alicerces para superar as dificuldades. Além disso, em torno de 80% indicaram a necessidade de aperfeiçoamento em algum ponto, sendo a área mais citada a educação inclusiva, né, educação especial inclusiva e a alfabetização. A gente selecionou 21 professores para as entrevistas em profundidade, que estão sendo feitas entre 2024 até 2026. Esses professores são 3 de cada região da cidade e a gente faz essas entrevistas anuais. No mestrado, meu foco é no caso singular, com a professora número 185. A gente não vai buscar uma representatividade estatística, mas sim uma capacidade de gerar inteligibilidade sobre processos complexos. Essa professora, esse caso singular, ela traz uma experiência de sucesso entre a parceria dela com a professora de apoio, chegando até a aplicar o desenho universal para aprendizagem em sala, com o método Boquinha, onde ela beneficia não só alunos com transtorno do espectro autista ou surdez, mas ela beneficia a turma inteira. E isso ela traz, né, na entrevista. Ela coloca um trecho, a gente tem um trecho dela falando exatamente isso na entrevista. Bom, a pesquisa segue em 3 etapas: levantamento documental local, análise das entrevistas anuais com a professora 185 e sua coordenação pedagógica, e a integração desses dados em um modelo teórico compreensivo sobre a formação via troca de pares. A gente espera compreender com essa rede como que essa rede se sustenta, né? Essa rede de saberes se sustenta. Os resultados a gente espera que esses resultados ofereçam subsídios valiosos para a formulação de políticas de formação e acompanhamento desses novos professores, fortalecendo o trabalho de construção de uma educação inclusiva no município. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de todos e caso alguém queira contatar a gente, queira fazer contato, segue os nossos e-mails para contato. Muito obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura.
Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.